Vamos lá, pessoal. Olá, gente, boa tarde para todos vocês que estão aqui, ou bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Eu sou a professora Ana e estou aqui para iniciarmos a nossa disciplina de matemática financeira, tá ok? Conto com vocês, mas antes de começar a aula, deixa eu fazer uma breve apresentação. Deixa eu falar quem sou eu, quem é essa professora que vai ensinar matemática financeira para vocês. Meu nome é Ana Carolina Vasconcelos. Eu sou contadora, sou administradora, já trabalhei diretamente com contabilidade, um pouquinho mais com administração, com gestão, e hoje trabalho mais voltada na área de consultoria, tá? Consultoria empresarial. Atuo num grupo empresarial, mas também leciono aqui na sala, na universidade, e meu principal objetivo é trazer um pouquinho da minha experiência, compartilhar, na verdade, um pouquinho da minha experiência com vocês, e conseguir trazer, conseguir agregar um conhecimento, tá? E voltado também através da minha vivência prática. Espero que vocês gostem das aulas, foram preparadas com muito carinho, tá? E estarei à disposição de vocês. Através de e-mail, no final do meu slide, tá? Do material, que vai ser disponibilizado para vocês, tem lá meu e-mail. Caso precisem entrar em contato comigo, vocês podem me passar um e-mail, mas de preferência, vocês podem falar com a tutoria, certo? Não deixem de chamar o tutor, de procurar o tutor, caso seja algo mais urgente, eles podem entrar em contato comigo até um pouco mais rápido, tá ok? Então, o que é que eu vou fazer? Vou compartilhar agora a minha tela. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Esse material vou estar disponibilizando para vocês no final da aula. Já estão vendo minha tela. Deixa eu deixar o chat aqui do ladinho, que aí caso vocês queiram falar. Tudo ok. Eu preciso desativar essa. Para a próxima web, eu vou desativar essa permissão para vocês entrarem direto, sem eu precisar admitir. Vai ficar melhor. Para não precisar parar a aula, mas vamos lá. Então, vamos de fato começar a nossa disciplina matemática financeira, certo? Primeiramente, antes de adentrarmos de fato no conteúdo, o que é que podemos esperar então da disciplina de matemática financeira? Primeiramente, gente, eu quero trazer para vocês que a desmistificação de que matemática financeira é uma área apenas de exatas. Não. A matemática financeira, ela está muito mais presente no dia a dia, no nosso dia a dia, no meu, no seu, do que vocês imaginam. Quem aqui nunca atrasou uma conta e pagou os juros? Quem aqui nunca resolveu aplicar uma quantia em alguma aplicação financeira e obteve um rendimento em cima disso? Então, essas ferramentas são a matemática financeira no nosso dia a dia, tá? Segunda coisa, eu quero fornecer para vocês, trazer para vocês ferramentas para que possam auxiliar no seu controle financeiro, tá? E utilizando o quê? Essas ferramentas matemáticas e esses cálculos para que vocês aprendam a fazer o bom uso do seu dinheiro, tá ok? E, principalmente, a matemática financeira, ela pode ser uma grande aliada na sua vida financeira, certo? E quando eu falo na sua vida financeira, eu falo como uma pessoa física, como indivíduo, como pessoa, mas também a gente pode estender isso para empresas, porque a matemática financeira também é uma grande aliada nas organizações através de fornecimento de dados importantes para quê? Para a tomada de decisão, certo? Então, entendida a importância da matemática financeira, vamos lá, de fato, iniciar o nosso conteúdo, tá? E antes de fato iniciar o conteúdo, deixa eu só avisar para vocês. A nossa disciplina será dividida em 5 webs, tá?
Nessas 5 webs, elas vão ter a divisão. Eu sei que nós temos 4 unidades na apostila, mas eu vou dividir em 5 webs para não ficar muito corrido, para não conseguir trazer exemplos. Então, eu preferi dividir em 5 webs, certo? Que aí eu vou conseguir passar mais devagarinho, trazer mais exemplos e poder explicar um pouco melhor para vocês a disciplina, certo? Então, vamos lá. O que é que nós vamos ver nessa primeira web? Nós vamos conhecer os principais conceitos que vão permear que vão nos acompanhar durante toda a nossa disciplina. Vamos aprender sobre capitalização simples, capitalização composta, juros simples e juros compostos, e também vamos conhecer a famosa, para aqueles que já ouviram falar ou aqueles que não ouviram, a calculadora financeira HP 12C. Ok? Então, vamos embora. Juros Caso HP vocês 12. tenham alguma dúvida ou queiram falar, vocês podem levantar a mão, que aí vocês podem falar no chat. E se precisar falar propriamente dito, eu posso liberar o microfone, vocês podem falar também, certo? Me interrompam. Caso tenham dúvidas, e não hesitem em perguntar. Nenhuma pergunta é menos importante que a outra, ok? Uhum. Ativar o mudo aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos começar falando sobre a matemática financeira. O que é matemática financeira? A matemática financeira, gente, é um ramo da matemática que ela vai analisar algumas alternativas de investimento ou de financiamento de bens de consumo. O que é que a matemática faz? Ela trata a evolução do dinheiro no tempo. O dinheiro ele tem um custo, certo? O custo do dinheiro no tempo ele é tratado dentro da matemática financeira, certo? Então, eu posso dizer que a matemática financeira é a aplicação de quê? De conceitos matemáticos, de ferramentas matemáticas para o controle financeiro. Então, eu vou utilizar esses cálculos para quê? Para organizar situações e ações relacionadas a esse bom uso do dinheiro. Como eu falei no começo, tanto para finanças pessoais quanto para contabilidade e para tomada de decisão nas empresas, certo? E aí, quando eu falei lá também no começo da aula que a matemática financeira ela está muito presente no nosso cotidiano, ela pode auxiliar e pode nos responder, pode trazer respostas de perguntas, por exemplo. Eu preciso comprar, não sei, eu vou tomar um empréstimo, certo? Para fazer uma reforma da minha casa. E aí eu vou fazer, digamos, uma cotação entre alguns bancos. E tem 2 bancos que estão me oferecendo condições de empréstimos diferentes. Um oferece uma taxa de juros um pouco menor, mas também um prazo muito menor. Outra. Então, assim, me oferecem condições diferentes. Qual dos dois é mais vantajoso? Onde de fato eu vou pagar menos juros? Será que aquele banco que está me cobrando uma taxa menor, mas está me cobrando um prazo maior, realmente vale mais a pena do que esse outro? Outro exemplo, quanto de fato eu vou pagar no financiamento da minha casa própria? Ao invés de reformar, agora eu quero comprar. Aí eu vou lá e financio no meu apartamento. Quanto de fato eu vou pagar nesse financiamento? Que a gente sabe quanto a gente vai tomar de empréstimo do banco, mas de fato vocês sabem quanto vocês vão pagar no final, certo? Então, essas. Opa, voltei aqui. Apertei sem querer. Então, todas essas perguntas, gente, que permeiam, que estão presentes no nosso dia a dia, envolvem a matemática financeira. A matemática financeira, ela está presente. O problema é que, por falta de conhecimento de muitas pessoas, por esse mito de que a matemática financeira só envolve cálculo, só envolve conta, tá? As pessoas, elas deixam de fazer o bom uso dessas ferramentas, certo? Então, entender como funciona a rentabilidade de um investimento, para você escolher um investimento que de fato faça crescer teu capital. Ou entender como são feitos os cálculos de um financiamento para saber se de fato se é vantajoso você financiar daquela forma e não daquela outra forma, certo? A matemática financeira ela pode ser uma grande amiga de vocês, tá? Então vamos lá. Entendido o que é matemática financeira, como ela está presente, como ela é importante. Vamos agora conhecer alguns conceitos fundamentais que estarão presentes durante toda a nossa disciplina. E vamos começar falando sobre
juros. Mais uma vez, trazendo para a nossa realidade, com certeza, em algum momento da vida de vocês já se depararam com algumas notícias, como, por exemplo, compre seu carro e dê uma pequena entrada e parcele o restante da sua compra sem juros. Ou então, juros menor, a queda dos juros possibilita um aumento na compra de imóveis. Ou então, juros sobre cartão de crédito e cheque especial sobe no mês de novembro. Então, provavelmente, a sua resposta é sim. Por quê? Porque muito mais comum do que imaginamos, essas situações que estão relacionadas a juros estão intimamente conectadas a situações do nosso dia a dia, certo? Então, essa representação matemática, ela é muito comum para indicar diferentes tipos de operações financeiras. Então, vamos lá. De fato, o que é juros? Juro, ou rendimento, é a remuneração do capital empregado ou custo de capital. Então, normalmente, quando a gente fala de juros, o que é que a gente pensa? A gente associa logo uma ideia pejorativa, não é? Vinculamos os juros com o quê? O desembolso, como um pagamento, normalmente é um pagamento que eu vou fazer porque eu atrasei uma conta, por exemplo, né? Quanto eu vou pagar porque eu tomei um empréstimo? No entanto, gente, é importante entender que existem dois lados da moeda. Porque tanto esse juro pode influenciar depreciando a sua vida, ou seja, sendo oneroso a ponto de você pagar por um atraso, mas também ele pode ser positivo, ele pode agregar, tá, a tua vida financeira. E como seria agregar? Seria através de rendimento. Quando você aplica um valor em algum investimento, por exemplo, aquilo ali que está rendendo é um juro, certo? Só que é um juro que também é chamado de rendimento. Mas aquilo ali é calculado da mesma forma. É um juro. Tá ok? Alguma dúvida até então? Vamos lá seguir. Como eu falei, caso precise de alguma coisa, vão falando no chat que nós vamos interagir. Conhecido sobre os juros, vamos agora conhecer outras definições que também vão andar juntas nessa construção do conhecimento da matemática financeira. Um segundo conceito seria capital. O que podemos dizer que é capital? É o principal, é o nosso valor presente ou valor atual. Então, esse capital ele se refere a qualquer valor que seja expresso, né, em moeda corrente e esteja disponível para operações financeiras. Ou seja, capital vai ser aquele valor que vai ser aplicado na operação financeira, certo? Ou também pode ser considerado dinheiro no momento atual, ok? Outro conceito, taxa de juro. O que é taxa de juro? É um percentual que ele vai ser aplicado sobre o capital durante certo período. É aquela taxa de juros. Eu tenho a taxa de juros, ela vai incidir sobre o capital. Outro conceito é o tempo. Esse tempo é um fator importante na relação com o dinheiro. Por quê? Porque é baseado nesse tempo que é possível estabelecer relações financeiras. Então, tempo vai ser o período em que esse capital vai estar submetido a uma determinada taxa de juros, certo? Então, eu tenho capital que incide uma taxa de juros durante um tempo. E esse apurado gera o quê? Um montante. E o que seria um montante? É o valor final ou o valor futuro. É justamente o resultado entre o somatório do capital e do juro, certo? É o que resulta dessa capitalização. E falando em capitalização, o que seria período de capitalização? É um intervalo após, após o qual os juros eles vão ser acrescidos ao capital, certo? Então, se a capitalização for mensal, significa que a cada mês os juros são incorporados ao capital para formar nova base de cálculo do período seguinte. Mas se esse período de capitalização for ao semestre, então significa que a cada semestre os juros serão incorporados ao capital, ou seja, serão somados a esse capital. Se for anual, os juros serão incorporados ao capital dentro de um ano, ok? Então, quando a gente fala 2% ao mês, significa que a capitalização é mensal. Se falarmos 10% ao ano, significa que a capitalização é anual. Certo?
E o último conceito que eu trago para vocês é o diagrama de fluxo de caixa. Que esse diagrama de fluxo de caixa é simplesmente a representação gráfica, através de uma reta, dos períodos e dos valores monetários que são envolvidos em cada período, tá? Digamos que é uma representação do nosso fluxo de caixa das entradas e das saídas financeiras, certo? Essa reta horizontal, perdão, ela é denominada de eixo dos tempos, onde são representados justamente essas entradas e essas saídas. E é convencionado que dinheiro recebido é seta para cima e dinheiro pago é seta para baixo. E aí eu trouxe um exemplo bem simples, só para mostrar para vocês como é essa representação. Então, o diagrama de fluxo de caixa representa um projeto que envolve um investimento inicial de R$ 1.500. Quando eu falo em investimento inicial, eu falo em desembolso. Desembolso é saída. Saída é representada por seta para baixo. E um outro investimento no período 4 de 600. Outra saída, seta para baixo. E produz receitas de 500, 1.700 nos períodos 2, 3 e 6, respectivamente. Então, esses rendimentos são representados por seta para cima. Para que eu preciso saber essa representação, professor? Essa representação vai te mostrar o andamento do teu fluxo de caixa. Então, podem vir questões com representação, podem vir gráficos. Então, é importante que vocês conheçam, tá? Que vocês saibam o que é um diagrama de fluxo de caixa. Ok? Então, entendido e conhecido os principais conceitos, vamos falar agora sobre os regimes de capitalização. Mas vamos lá. Antes de falar dos regimes de capitalização, vamos entender o que é capitalização. Capitalização, gente, é quando a gente aplica, tá, com o objetivo de acumular capital. Então, é quando eu tenho capital e sobre esse capital vai incidir uma taxa de juro. Quando essa taxa de juros incidir sobre esse capital, vai me gerar rendimento. E essa geração de rendimento vai acabar com o quê? Com que eu acumule mais capital. Tá? Então, capitalização é justamente esse processo. Eu tenho um capital, incido uma taxa de juros durante determinado período de tempo e vai acumular mais capital. Então, esse processo é chamado de capitalização. É um termo que ele é utilizado para relacionar as formas de juntar valores. Vamos lá para um exemplo simples. Se eu tenho R$ 100 e decido aplicar, por exemplo, esses meus R$ 100 durante um mês, através de uma taxa de juros de 5% ao mês. Então, no final desse mês, ou seja, no final desse período de capitalização, o meu capital de R$ 100 vai render R$ 5, porque não é 5% a taxa de juros que vai incidir sobre o meu capital. Então, eu vou ter um rendimento de R$ 5. E, por fim, teremos uma capitalização no montante de R$ 105. Ok? R$ 100, que vai incidir 5% de taxa de juros sobre um mês, né? Dentro de um mês, e vai me resultar um montante de R$ 105.000. Essa operação é denominada de capitalização. Ok? Então, entendido o que é capitalização, vamos lá conhecer os dois regimes que se aplicam, né, na matemática financeira, que é o chamado regime de capitalização simples e regime de capitalização composto. O que seria a capitalização simples? É um dos conteúdos mais básicos, quando falamos sobre investimento, tá? É uma forma de remuneração, a capitalização simples, onde a taxa que vai incidir sobre o meu capital, ou seja, sobre uma quantia de dinheiro que vamos investir, certo? Ela vai aplicar sobre esse capital e os juros, eles vão ser calculados sempre sobre o valor inicial. Ou seja, não vai ocorrer nenhuma alteração na base de cálculo durante o período de cálculo de juros. Então, eu tenho meu capital, apliquei R$ 100. No primeiro mês, ele vai me render R$ 5, porque vai ser 5% de 100. No segundo mês, ele vai me render os mesmos R$ 5, porque a taxa de juros vai incidir sobre os 100. No terceiro mês, vai render os mesmos R$ 5, porque sempre a taxa de juros vai incidir sobre o capital inicial. Ok? Então, um ponto importante, né, quando a gente fala de regime de capitalização simples, é que ele representa uma equação aritmética.
onde os juros eles vão crescer de forma linear, de forma constante, né? Como esse exemplo, sempre será R$ 5 todos os meses, ok? Então, esse tipo de regime, ele é bem simples, né? É uma forma de remuneração bem simples. E ele é encontrado com mais frequência em países de baixa inflação, onde o custo do dinheiro, de fato, é mais baixo, ou quando a gente fala de, por exemplo, o Brasil, onde nós temos altos índices de inflação, ou quando o custo do dinheiro, de fato, é mais elevado, esse tipo de regime só é recomendado para aplicações de curto prazo. Quando a gente fala de aplicações diárias, no máximo mensal, né? Justamente porque o rendimento ele vai sempre incidir em cima do capital inicial. Joia? Mais para frente eu vou trazer exemplos práticos de como vamos aplicar esse regime de capitalização simples, certo? Mas vamos lá conhecer o segundo regime, que é o regime de capitalização composto. Nesse tipo de regime, na capitalização composta, quando eu tenho lá minha taxa de juros que vai incidir sobre esse meu capital, esses juros que são produzidos no período, eles vão ser somados ao nosso capital inicial. E no próximo período, em que houver a capitalização ali daquele meu capital, esse juro também vai produzir juros. E o que é que isso significa? Acho que é a famosa expressão que, com certeza, alguma vez na vida de vocês já ouviram, chamados juros sobre juros, que é bem famosa essa expressão no mundo financeiro. E como funciona, então, professor, esses juros sobre juros? Vamos lá. Eu tenho um capital de R$ 1.000. Vou até fazer um exemplo mais redondinho. R$ 1.000. E uma taxa de juros de 10% ao mês. Então, no meu primeiro mês, R$ 1.000, vai incidir a taxa de juros de 10%. Então, eu vou ter quanto? R$ 100 de juros. Ok? Até igual do que o regime de capitalização simples. Quando eu chegar no meu segundo mês, que eu vou aplicar a minha taxa de 10%, eu não vou mais aplicar em cima dos 1.000. Eu vou aplicar agora em cima de 1.100. Então, os juros resultantes do meu segundo mês será R$ 110. Que legal! Vamos lá, terceiro mês, o que é que aconteceria? Eu vou ter os meus 10%, minha taxa de juros de 10% ao mês. Ela também não vai incidir sobre 1.000. Ela vai incidir agora sobre o quê? R$ 100.000 mais R$ 100, né? Do juro que me rendeu do mês 1, mais R$ 110 dos juros que rendeu no mês 2. Então, a minha nova base de cálculo, quando eu for calcular a minha rentabilidade naquele terceiro mês, será R$ 1.210. E os juros, 121. E assim sucessivamente. Por isso, daí, né, a explicação desse termo, juros sobre juros. Então, entendendo essa capitalização composta, né, visto que o juro do primeiro mês também vai servir de base para o cálculo de juros do segundo mês. Então, o crescimento desse meu rendimento, o crescimento desse meu capital, ele vai vir através de uma forma exponencial, certo? Vai ser diferente da simples. Ou seja, o capital ele vai crescer de forma geométrica. Então, esse tipo de capitalização, para vocês terem ideia, é o tipo que faz parte de todas as operações financeiras do nosso dia a dia. Quando a gente fala de financiamento de casa própria, financiamento de veículo, empréstimo, aplicações financeiras, investimento, desde poupança até fundo de investimento, CDB, etc., todos utilizam o regime de capitalização composta, certo? Então, por saber isso, por conhecer justamente essa incidência dos juros sobre juros, entendemos que a capitalização composta ela pode ser uma grande amiga, né? Porque se aliar a capitalização composta ao tempo, ela pode ajudar a fazer o teu capital crescer exponencialmente. Se você tem um valor e se você aplicar no regime de capitalização composta, esse teu capital ele vai crescer exponencialmente. Mas por outro lado, né? Ela também pode ser sua inimiga. Através de quê? De juros passivos, através de contratação de empréstimo e de financiamento. Da mesma forma que a gente pensa em rendimento de aplicação, onde os juros sobre os juros vai aumentar o nosso capital, esse mesmo juros sobre juros vai aumentar o teu saldo devedor em um caso de um empréstimo de um financiamento, por exemplo. Ok? Então, antes até de falar sobre juros simples e composto,
Qual seria, então, a diferença entre a capitalização simples e a capitalização composta? A diferença, gente, é basicamente a incidência dos juros. Enquanto na capitalização simples, os juros eles vão ser calculados sempre sobre o capital inicial, ou seja, vão crescer de forma linear, constante. Na capitalização composta, a taxa de juro que vão ser aplicadas sobre o capital inicial, mais os juros acumulados nos períodos de capitalização. Certo? Então, entendido os regimes de capitalização. Vamos falar agora sobre juros simples e juros compostos. Então, vamos lá. Vocês podem me perguntar, professora, seria a mesma coisa, né? Quando a gente fala de capitalização simples e capitalização composto, é a mesma coisa da gente estar falando de juros simples e juros compostos? Veja, quando eu falo de juros simples e juros compostos, esses dois, eles são o resultado da capitalização simples e capitalização composta, ok? Eu tenho lá a minha capitalização, que é aquele processo. Eu tenho meu capital, vai seguir minha taxa de juros, vai gerar o meu rendimento vai gerar meu rendimento, vai obter o montante durante um determinado período de tempo. Então, essa capitalização, ela vai me gerar o juro simples, ela vai me gerar os juros compostos, certo? Então, lembrem-se, como eu falei anteriormente, juro é o custo do capital. E durante nossa vida, tanto nós vamos pagar, quanto nós vamos receber juros, certo? Então, entendido o que é capitalização, entendido o que é juros, vamos agora à parte prática. Vamos agora conhecer, entender como é que nós fazemos os cálculos através do regime de capitalização simples, através do regime de capitalização composto e como chegamos nesses juros simples e nesses juros compostos, ok? As fórmulas matemáticas que nós vamos utilizar para realizar os cálculos serão, para juros simples, juros igual ao capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo, e o nosso montante pode ser resultado do capital mais os juros, ou, aplicando diretamente, capital multiplicado por 1 mais I vezes N. Já a fórmula de juros compostos, o montante é resultado do capital multiplicado por 1 mais I elevado a N, elevado ao tempo, tá? E o juro vai ser a diferença entre o montante e o capital. Observem através dessas fórmulas matemáticas. Nas fórmulas de juros simples, nós utilizamos uma equação simples, simplesmente uma multiplicação. O meu capital vezes a minha taxa vezes o meu tempo. Já nos juros compostos, o que é que acontece? Eu uso um expoente, eu uso uma potência, não é? Eu vou elevar ao meu tempo, certo? Então, isso caracteriza justamente esse crescimento exponencial, certo? Vamos lá para a parte prática, que de fato, através de exemplos aqui, conseguimos fixar, né, o conteúdo e os conceitos. Vamos começar com o exemplo de juros simples. Maria emprestou a quantia de R$ 10.000 durante 6 meses, a uma taxa de juros simples de 2,5% ao mês, a José. Quanto Maria receberá de juros? Então, vamos lá. Primeiramente, quando nós vamos fazer uma questão, seja de qualquer assunto, tá? Da matemática financeira, vamos interpretar, certo? O conteúdo. E antes de mais nada, antes de fato de desenvolver a nossa questão, deixa eu pegar aqui minha canetinha, sempre tenham atenção a isso aqui. Eu sempre tenho que verificar se a minha taxa e o meu tempo estão na mesma unidade. Não é nem isso aqui, perdão. Aqui é da forma decimal. É o segundo ponto mais importante. Veja. Vamos lá interpretar a questão primeiro. Maria emprestou a quantia de R$ 10.000. O que seria R$ 10.000? Meu capital, certo? Durante 6 meses, 6 meses é o quê? O meu tempo. Há uma taxa de juros simples, ele indica aqui que é juros simples, tá? De 2,5% ao mês. Essa é a minha taxa. Quanto Maria receberá
de juros, certo? Primeiro ponto que eu preciso observar em todas as questões. A minha taxa precisa estar na mesma unidade de medida do meu tempo. Eu não posso desenvolver um cálculo considerando uma taxa ao mês e um período em ano. Porque para eu realizar esse período de capitalização, a unidade de medida dos dois precisa ser a mesma. Então, se eu falo 6 meses, a minha taxa tem que estar ao mês. Se essa minha taxa fosse 2,5% ao ano, o meu período tinha que estar ao ano. E se viesse diferente, professor, o que é que eu faço? Eu vou trazê-lo para unidades diferentes. Ou eu converto o meu tempo de acordo com a unidade da minha taxa, ou eu converto a minha taxa trazendo ele para a mesma unidade do meu tempo. Certo? Eu vou trazer questões aqui mais para frente onde mostram essa diferença para vocês. Mas, de cara, eu preciso que vocês coloquem na cabecinha de vocês que precisam sempre estar na mesma unidade de tempo. Ok? Você está sem áudio? Dá uma olhadinha na sua configuração, que eu acho que todos estão me ouvindo, Laércio. Ou reinicia o seu Zoom. Sai aqui. Vamos lá. E aí, interpretado isso aí, vamos à aplicação das fórmulas matemáticas, né? De juros simples. Ele fala sobre quanto Maria receberá de juros, né? Então, quanto ela vai receber de juros utilizando a taxa de juros simples? Então, vamos lá. A aplicação da fórmula de juros simples. Juros igual a capital multiplicado vezes minha taxa vezes o meu tempo. Então, 10 mil reais, que é meu capital, multiplicado pela minha taxa. Opa, professora, minha taxa é 2,5% ao mês, mas aqui está 0,025. Por quê? Porque aí sim vem esse ponto de atenção aqui. Para substituir na fórmula, a taxa ela sempre deverá ser escrita na forma decimal, certo? Porque 2,5% representa o quê? 2,5 dividido por 100. 2,5 está representado na forma de porcentagem. Mas como trazemos para os cálculos através das fórmulas, precisamos trazê-las na escrita decimal, certo? E para isso, basta dividirmos o valor por 100. Por isso que aqui ela é representada através de 0,025, ok? Vezes o quê? Vezes o tempo. Qual é o meu tempo? 6 meses. Então, vai ser vezes 6. Desenvolvendo e fazendo a multiplicação, chegamos que o valor dos juros vai ser R$ 1.500. E se eu quisesse saber um montante final, quanto ela ia receber no final? Simples, eu só faria somar o meu capital mais os meus juros. Porque o montante não é o saldo final. Eu tenho o meu capital, o meu rendimento, somei os dois, obtenho o meu montante. Então, 10 mil mais 1.500, montante de 11.500. E aí, utilizando esse exemplo, eu trouxe aqui ilustrativamente duas informações. O gráfico de capitalização simples, onde vocês observam que esse crescimento é linear através de uma reta, vai ser sempre o mesmo dentro de cada mês. E aí também é elucidado aqui nesse quadro abaixo, onde sempre, aqui ó, primeiramente no capital, sempre a minha base vai ser 10 mil reais, sempre o meu juro vai ser o mesmo de 250 e o meu total, o meu montante, ele vai crescendo linearmente. Ok? Alguma dúvida até então? Vamos lá seguindo. Próximo exemplo. Desejo fazer uma aplicação no valor de 10 mil reais durante 3 meses a uma taxa de juros simples de 10% ao mês. Quanto receberei de montante no final da aplicação? Então, vamos lá. Quando eu estou falando de juros simples, eu posso realizar meu cálculo primeiro dos juros e depois fazer a soma, montante igual ao capital mais juros, certo? Até como fizemos no exemplo anterior. Mas também podemos aplicar diretamente a fórmula do montante, através daqui. Montante igual ao capital multiplicado por 1 mais a minha taxa vezes o meu tempo, certo?
Mas vamos lá a questão. Desejo fazer uma aplicação de R$ 10.000. R$ 10.000 seria o quê? Meu capital. Né? Vamos primeiro identificar as informações que a gente tem na questão. Segundo, durante 3 meses. Esse é o quê? O meu tempo, o meu N. Há uma taxa de juros simples, ele me informa aqui o meu regime de capitalização, de 10% ao mês. O nosso I. Quanto receberei de montante? Então, ele quer saber o montante no final da aplicação. Primeiro ponto que nós vamos analisar. A minha taxa de 10% ao mês está na mesma unidade do meu tempo, do meu período, 3 meses? Sim, está. Então, já podemos seguir diretamente na aplicação da questão, certo? Substituindo aqui através da fórmula, meu montante será igual ao capital de 10.000 multiplicado por 1 mais a minha taxa vezes o meu tempo. 1 mais 0,10, por quê? Porque é 10 dividido por 100 multiplicado por 3 meses, que é o meu tempo. Desenvolvendo o cálculo, chegamos no montante de R$ 13.000. Observem só um detalhe, gente. Essa fórmula do montante aqui, tá? De juros simples, eu simplesmente estou... Essa parte da expressão, tá? Eu estou trazendo os juros para cá. Eu estou trazendo a minha fórmula de juros para cá. Certo? Por isso que eu falei que a gente pode fazer de duas formas. Ou aplica lá direto, ou calcula os juros e depois soma no montante. Tá? E aí, mas se quisermos saber, então, aqui, quanto seria de juros? Como é que a gente poderia fazer? Simples. Se montante é igual capital mais juros, os juros vai ser o quê? O montante menos o capital. Então, seria 13.000 menos 10.000. Então, meu juros seria R$ 3.000. Eu estou escrevendo aqui com o mouse. Certo? Como eu falei anteriormente, em alguns casos, nós teremos que ajustar a taxa ao período de tempo requerido pelo problema ou vice-versa. Por exemplo, temos uma aplicação de R$ 20.000, ou seja, um capital de R$ 20.000, com uma taxa de juros simples anuais de 30%, ou seja, 30% ao ano. Qual o rendimento dessa aplicação em 5 meses? Opa, minha taxa está ao ano. Meu tempo está em mês. Eu posso aplicar considerando períodos diferentes? Não, eu tenho que trazer tudo para a mesma taxa. E como é que eu faço? Primeiro passo, eu vou ajustar a minha taxa de juros, certo? Vamos considerar primeiro ajustando a taxa de juros, tá? Ajustando a taxa de juros, como é que eu faria? 30% ao ano é a mesma coisa que 30% em 12 meses. Se dividirmos 30 por 12, obteremos 2,5% ao mês de taxa. Ou seja, fizemos uma transformação de taxa de um período para outro dentro da capitalização simples. Essas são chamadas de taxas proporcionais. Esse é o assunto que vamos iniciar a nossa próxima web, tá? Segundo passo, aplicar a nova taxa à fórmula de rendimento. Então, juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. 20.000 vezes. No caso aqui, eu não transformei, eu não tenho aqui agora 2,5% ao mês, então eu trago para a minha fórmula 0,025, certo? Porque eu transformei a minha taxa de 30% ao ano em 2,5% ao mês, certo? Uma taxa proporcional. Então, vezes 5, que é o meu prazo, eu chego no valor de R$ 2.500. Ah, professora, mas seria mais fácil eu fazer a transformação do meu tempo, certo? Porque quando a gente fala de regime de capitalização simples, realmente é muito mais simples a gente fazer essa conversão de taxa, porque é uma regra de 3 simples, ou divide ou multiplica. Mas quando a gente leva para o regime de capitalização composta, essa transformação de taxa é um pouquinho mais complexa, certo? Então, não é tão simples como dividir e multiplicar,
tá? Como é aqui no regime de capitalização simples. Então, por exemplo, se for melhor transformar a taxa ou o tempo, como é que faríamos? Primeiro passo, ajustar o tempo. Quanto representa 5 meses em um ano? 5 dividido por 12. Esse seria o nosso tempo transformado. E aí, como é que faríamos para aplicar na fórmula? Aqui, ó. Juros é igual a capital vezes I vezes N. Então, 20 mil reais, o mesmo capital, multiplicado pela minha taxa de juros de 30% ao mês, que eu trago na forma decimal, multiplicado pelo meu tempo transformado, 5 dividido por 12. E aí eu chego no mesmo resultado de R$ 2.500. Joia? Por fim, o último exemplo de juros simples. Maria irá reformar sua casa e adquiriu um empréstimo bancário no valor de 15 mil reais. Há uma taxa capital, há uma taxa de juros simples, ele informou o período de capitalização, de 1,8% ao mês. Nosso I. A dívida foi parcelada em 3 anos, é o nosso M. Qual o montante a ser pago ao final do prazo? Então, ele fala que é regime de capitalização simples, juros simples, fórmula direta. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. 15 mil reais multiplicado pela minha taxa de... Eu já estou indo direto, né, gente? Perdão. Atenção para unidades de medida. A minha taxa está 1,8% ao mês e o meu período está em ano. Então, o que é que eu preciso fazer? Ou transformo 1,8 ao mês para ano, ou transformo ano para mês. E o que é que eu optei aqui? Eu optei por transformar ano ao mês. Um ano tem 12 meses. 3 anos em quantos meses? 3 vezes 12, ou seja, 36. Então, meu N, ao invés de ser 3 anos, vai ser 36 meses. E aí, quando eu trouxer para a minha fórmula, eu vou lá. Capital, 15 mil. Taxa de juros simples, 1,8% ao mês, que eu trago na minha forma decimal 0,018. Multiplicado pelo meu tempo, 36 meses. E eu chego nos juros de 9.720. Ok? Mas ele quer saber os juros? Não, ele quer saber o montante. E o que é o montante? Nada mais do que a soma do capital mais os juros que incidiu na operação. Então, vai ser 15 mil reais mais 9.720, que chega no montante de 24.720 reais. Ok? Vamos lá agora para juros compostos. Como seria nos juros compostos? Maria emprestou a mesma quantia de 10 mil reais durante 6 meses, a uma taxa de juros compostos de 2,5% ao mês a José. Quanto Maria receberá de juros? É a mesma questão. Eu tenho meus 10 mil reais, que é meu capital, durante 6 meses, que é o meu prazo, considerando a taxa de juros agora ó, compostos de 2,5% ao mês, é o meu I. Quanto Maria receberá de juros? Agora, gente, estou falando de juros compostos, certo? Então, vamos lá. Montante igual a capital multiplicado por 1 mais I elevado a N. Na verdade, aqui eu trouxe até o cálculo do montante. Essa é a fórmula do montante de juros compostos. Trazendo os valores para a aplicação da fórmula, montante igual a 10 mil reais, multiplicado por 1 mais I, a minha taxa de 2,5% ao mês eu preciso trazer na forma decimal. Mas aí agora, o meu prazo de 6 meses, ao invés de eu multiplicar por 6, eu vou elevar a sexta potência. Ele vai estar aqui, ó, no meu expoente, certo? E aí eu trouxe a informação de que 1,025 elevado à sexta é 1,59693. Aplicando e desenvolvendo, eu chego no montante de 11.596,93. Mas só que a minha questão não está me pedindo o montante, ela está me pedindo os juros. Eu acabei nem colocando aqui, mas vamos lá. O que é os juros? Os juros vai ser montante menos capital. Então, vai ser 11.596 menos 10 mil reais. Então, meus juros vai ser de 1.596,93.
ok? E aí, da mesma forma que eu trouxe no juros simples, eu quero que vocês observem o seguinte. O meu capital aqui, ó, gente, a minha base de cálculo a cada mês, a cada período de capitalização, ele vai crescendo. Ele começa com 10 mil, depois 10.250, depois 10.506 e assim sucessivamente. Então, meus juros, eles vão crescendo de forma exponencial. Aqui está aparecendo uma reta, mas esse gráfico, ele vai crescer assim, ele vai crescer de formato geométrico, certo? É porque aqui os espacinhos estão menorzinhos, ele está parecendo uma reta, mas a representação gráfica dele é assim, ok? Próximo exemplo. Maria adquiriu um empréstimo junto ao banco ABC no valor de 50 mil reais para um pagamento em 2 anos a uma taxa de juros compostos de 12% ao ano. Quanto Maria irá pagar no final do prazo? Primeiramente, vamos ver o que tem a questão. Ele diz que ela vai adquirir um empréstimo no valor de 50 mil reais. Então, esse é o nosso capital. Quando a gente fala de aplicação, o capital vai ser o valor que nós vamos aplicar. Quando a gente fala de uma dívida, de um empréstimo, o valor do nosso capital vai ser quanto vamos tomar de empréstimo, certo? Que é o valor inicial onde vai ter a incidência dos juros, né? Quando a gente pega a gente pega o empréstimo no valor do principal, e em cima dele é que vai incidir a taxa de juros. Então, aí, essa é a diferença quando a gente fala de uma situação de investimento de quando a gente fala de uma situação de empréstimo de financiamento, de desembolso, tá? E aí o pagamento será em 2 anos, que é o nosso N, a uma taxa de juros compostos de 12% ao ano, que é o nosso I. Já vimos que a nossa unidade do tempo está condizente com a unidade da taxa. Podemos seguir direto. Quanto ela vai pagar no final do prazo? Qual o nosso montante? Aplicação direta da fórmula de juros compostos. Montante igual capital, multiplicado por 1 mais I elevado ao meu tempo. Então, 50 mil reais multiplicado por 1 mais 0,12 elevado à segunda potência. E aí eu trago essa informação aqui do meu resultado e desenvolvendo o cálculo, Maria irá pagar R$ 62.720 ao banco. Ok? Isso aqui é um cálculo que vocês podem fazer, por exemplo, numa situação hipotética de um empréstimo na vida de vocês. Quanto vocês vão pagar no final? Tá? Vamos lá para o próximo exemplo. José aplicou 5 mil reais em um investimento que renderia juros compostos de 0,8% ao mês. Qual o montante obtido após 5 meses de aplicação? Questão bem simples. Eu tenho 5 mil reais, que é o meu capital, em um investimento que vai me render a juros compostos 0,8% ao mês. É o meu I. Qual o montante obtido? M. Após 5 meses de aplicação. Esse é o meu tempo. Meu tempo está na mesma unidade de referência da minha taxa. 0,8% ao mês, 5 meses. Posso seguir na aplicação direta da minha forma de juros compostos. Montante igual ao meu capital de 5 mil reais, multiplicado por 1 mais a minha taxa, que é 0,8% ao mês, que eu trago na minha forma decimal, 0,008, elevado à quinta potência, que é o meu tempo. E aí, desenvolvendo o meu cálculo, considerando a informação que eu tenho na questão, eu chego no montante de R$ 5.203,25. Ok? Deixa eu trazer só uma pequena observação aqui para vocês. Quero falar que juros é diferente de taxa de juros. Por quê? Porque juro é o custo do dinheiro, tá? Vai ser o valor, a remuneração em cima daquele dinheiro. Se eu aplico, eu vou ter a remuneração através de rendimento. Se o banco me empresta, ele vai ter a remuneração através justamente desses juros que você está pagando, tá? Já a taxa, o que é que vai ser? Vai ser o preço cobrado por quem disponibiliza esse recurso. Então, se você tem recurso sobrando, que não vai usar agora, e pode aplicar lá, né? Emprestar para alguém que está precisando de dinheiro, qual vai ser a troca por esse empréstimo? Juros. Tá ok? E outro detalhe, o juro, esse rendimento,
ele vai ser sempre obtido, intermediado por uma taxa de juros que vai incidir sobre o capital. Ok? Então, só para vocês terem isso separado na taxa na cabecinha de vocês. Juro é diferente de taxa de juros. Outro ponto importante é conhecer sobre ano civil e ano comercial. O que seria ano civil e comercial? Ano civil é o período de 12 meses que corresponde a 365 dias do ano, ou 366, certo? Já o ano comercial, certo? Representa, digamos que, a quantidade de meses dividida através de uma quantidade fixa de dias, tá? É como se fosse o seguinte, para simplificar os cálculos matemáticos, porque se nós fôssemos considerar, por exemplo, uma questão, 5 meses, mas quais são os meses? Janeiro, fevereiro, março e abril. Um mês tem 30, outro tem 31, outro tem 28. Então, o total do meu tempo vai ser... Para facilitar esses cálculos, é convencionado o ano comercial, ou seja, que o ano tem 360 dias, considerando 12 meses de 30 dias, certo? Então, esse ano comercial é o ano utilizado dentro da matemática financeira para trazer mais exatidão aos cálculos, para simplificar esses cálculos. Porque se fôssemos considerar o ano comercial, iríamos deixar um pouquinho mais complexo, tá? Esses cálculos através da matemática financeira. E aí também é importante, dentro desse contexto, é conhecer sobre juros exatos, ordinários e bancários. E o que são cada um deles? Esses juros exatos é a modalidade de juros em que adota a quantidade exata de dia que compõe um ano civil, certo? Que pode ser entre 365 e 366 dias do ano. Ele vai considerar o ano civil. Já os juros ordinários vai ser aquele que utiliza como referência o ano comercial, ou seja, um mês tem 30, um ano tem 360. Já o juro bancário, tá? Assim como o ordinário, ele vai utilizar o ano comercial, porém, a referência dele vai ser a quantidade exata de dia que compõe o mês. Normalmente, para a gente, quando envolve matemática financeira, nós vamos falar sobre juros ordinários, tá? Nós vamos falar sobre ano comercial, 30, 360 dias, certo? Tassiana, chegou onde você se confunde. Se tiver dúvida, pode falar, mas não confunda. Não precisa você se confundir. Quando falarmos sobre matemática financeira e uso, tá, dos juros, vai ser ano comercial, mês comercial. O que é juro? O rendimento. O que é taxa de juro? É o valor cobrado, né, sobre o capital. Eu vou ter o meu capital, vai incidir minha taxa de juro e vai gerar o rendimento, vai gerar os juros. Certo? Alguma dúvida? E aí eu também trouxe para vocês, né, um gráfico representativo justamente dessa diferença do regime de capitalização simples e do regime de capitalização composta, representando aqui o simples através da forma linear, né, que é a reta, e da forma exponencial, que é a capitalização composta. Então, sem sombra de dúvida, a capitalização composta é a capitalização que vai fazer crescer o teu capital. Ok? E aí, um exemplo comparativo entre juros simples e juros compostos. José aplicou R$ 100.000 em um investimento que renderia a 0,75% ao mês durante um ano. Qual o montante obtido se eu considerasse a juros simples e se eu considerar a capitalização simples, se eu considerasse a capitalização composta? Vamos lá descobrir. No juros simples, montante igual capital. Tá aqui VP, mas pode ser C ou VP ou PV, né? Capital inicial. Multiplicado por 1 mais I vezes N. Então, o meu capital de R$ 100.000 multiplicado por 1 mais a minha taxa de 0,75 ao mês durante um ano. Opa, tá diferente. Eu tenho a minha taxa ao mês e tenho o meu tempo ao ano. Só que aqui é muito mais fácil eu transformar o meu período.
não é? Então, o que é que eu faço? Um ano é igual a 12 meses. Então, esse vai ser o meu tempo. Quando eu venho trazer para minha fórmula, eu substituo minha taxa por 0,075, que é na forma decimal, multiplicado pelo meu novo tempo, que é 12 meses. E aí eu chego no montante de 109 mil, certo? Já se José aplicasse a juros compostos, fórmula de juros compostos, montante igual capital de 100 mil reais, multiplicado por 1 mais a minha taxa de 0,75% ao mês, trazido para a forma decimal na fórmula, só que ao invés de multiplicado, agora vai ser elevado à 12ª potência. E aí, desenvolvendo o cálculo, eu chego no meu resultado, no meu montante de 109.380. E aí vocês observam que, de fato, é muito mais vantagem eu utilizar o regime de capitalização composta quando eu estou falando sobre crescer capital. Então, entre esses dois regimes, nesse exemplo, eu obtive uma diferença de R$ 380. Ok? Vou falar agora bem rapidamente sobre a calculadora HP12C. Essa calculadora HP12C é uma calculadora financeira, certo? Que, digamos que a maioria das pessoas, num primeiro momento, considera a HP financeira como sendo muito difícil de usar. Por quê? Porque ela é diferente da calculadora convencional, certo? E às vezes ela faz a pessoa quebrar a cabeça até para fazer uma simples operação de uma soma, certo? Eu vou mostrar como é que faz essa soma, calma. Essa calculadora, gente, é uma calculadora muito utilizada por economistas, contadores, alguns matemáticos, mas mais voltada para a área de gestão, tá? Para a área, de fato, de quem trabalha com a matemática financeira. Essa matemática, ou, perdão, essa calculadora, a característica principal dela é que ela não tem a tecla igual, certo? Ela não segue a mesma lógica da calculadora convencional, onde eu vou fazer 1 mais 1 igual a 2. Não, ela tem um sistema de entrada de dados diferentes. Ela opera com a entrada de dados chamada RPM, que é a notação polonesa reversa. E aí, como é que funciona? Você primeiro imputa as informações da operação, certo? Que são separados pela tecla Enter, que é essa tecla que tem aqui no meio. E, por fim, a operação, o cálculo matemático de fato é realizado, a operação matemática é realizada. Eu tenho aqui um emulador, deixa eu fazer ele aqui. Essa é a calculadora HP12C, certo? Então, para eu fazer uma soma, por exemplo, 3 mais 2, como é que eu faço? Primeiro, eu incluo a primeira operação, né? O primeiro elemento da minha equação, na verdade, separado pela tecla Enter. Depois, eu incluo o meu segundo dado da minha equação, por exemplo, 2, e em seguida eu informo a minha operação matemática, que é mais, tá? Ela é um pouquinho diferente em relação à calculadora tradicional. Mas por que, professora, então existe esse sistema tão diferente? Porque, gente, essa é uma calculadora pequena, mas é uma calculadora muito potente. Ela é equipada perdão, um sistema de memória contínua, certo? Em que ela consegue realizar cálculos matemáticos bem complexos, certo? Utilizando uma calculadora bem pequenininha, tá? Ela consegue fazer cálculos potência, expoente, logaritmos, interpolações, tudo dentro de uma calculadora pequena. Então, observem o seguinte, cada tecla dessa calculadora, ela chega a possuir até 3 funções. Então, por exemplo, essa tecla aqui, a FV, ela possui a função laranja, ela possui a função branca e ela possui a função azul, certo? E o que é que significa ter essas 3 funções? Significa que a calculadora pequena consegue realizar vários e vários cálculos matemáticos, ela consegue alcançar uma robustez imensa, não é? De cálculos,
considerando um equipamento bem pequenininho. Então, se eu for considerar essa minha tecla, eu consigo, dentro dessa mesma tecla, calcular a taxa interna de retorno, que é esse IRR aqui em cima, consigo calcular um montante, que é representado através aqui do FV, e também consigo calcular a entrada de um fluxo de caixa, que é representada aqui através da MJ. Então, vejam, e como é que eu faria para calcular as três situações diferentes utilizando uma mesma tecla? É simples. Se eu quiser utilizar a função laranjinha que está aqui em cima, antes eu preciso apertar nesse F aqui. Se eu quiser utilizar a função azul, eu teria que clicar nessa teclazinha aqui. Certo? E como essa calculadora financeira ela pode nos ajudar, tá? Ela pode nos ajudar facilitando os nossos cálculos financeiros na matemática financeira, certo? Cálculos um pouquinho, principalmente cálculos mais complexos, quando envolve expoente, quando envolve potência, quando envolve interpolação, quando envolve logaritmo, quando envolve raiz quadrada, essa calculadora ela consegue nos ajudar tanto nesses cálculos dessas operações, quanto no cálculo direto, né, das operações financeiras. Então, dentro da calculadora, essas são as teclas financeiras que nós vamos utilizar, tá? E aí, por ela ser um pouquinho mais complexa, eu vou até combinar com vocês o seguinte, vou estar disponibilizando um manual de uso da HP12C, um manual simples, onde mostra as principais funções, certo? Para vocês se familiarizando um pouquinho com ela. Professora, eu sou obrigada a utilizar esse HP12C? Não. Observem, todos os exemplos até o momento eu trouxe para vocês apresentando através das fórmulas, desenvolvendo através das fórmulas. Mas também eu trago a opção da utilização da HP12C como sendo uma ferramenta a mais para facilitar o nosso dia a dia. Então, eu vou pedir para vocês rapidinho, estender 10 minutinhos da aula, só para poder apresentar o exemplo considerando a HP12C, tá? Tanto no material, tanto na apostila de vocês, quanto aqui nas webs, eu venho trazendo esse quadro aqui, onde ele vem apresentando passo a passo de todas as teclas que vocês precisam clicar na HP12C para realizar o cálculo desse exemplo na calculadora. Certo? E outro ponto importante. A calculadora HP12C, ela é pronta e ela é desenvolvida para realizar as operações matemáticas do nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando eu falo de juros simples e juros compostos, o que é que a gente usa no nosso dia a dia? Capitalização composta. Então, se a gente utiliza a capitalização composta, a calculadora está pronta para calcular a capitalização composta. Certo? Então, quando vamos calcular simples, precisamos dar um jeitinho de calcular ou, digamos que, realizar uma troca de uma tecla ou uma outra para conseguir realizar aquele cálculo. Então, para algumas situações, que é até um exemplo de juros simples que eu vou dar agora, é muito mais rápido e prático a gente fazer o cálculo pela fórmula. Mas para juros compostos, que digamos a calculadora está pronta para calcular o que é o que ocorre no nosso dia a dia, o cálculo é muito simples usando a HP. Certo? Então, no primeiro exemplo, aquele mesmo exemplo, Maria emprestou a quantia de 10 mil reais durante 6 meses a uma taxa de juros simples de 2,5% ao mês. Como é que eu resolvo através da HP? Vou botar ela aqui no canto. Primeira coisa, eu vou limpar a memória financeira da calculadora. O que significa limpar a memória financeira? Que é apertando aqui esse F, fim, limpando a memória financeira. Significa que eu estou zerando todas as informações que estão registradas na memória da calculadora. Essa calculadora é pequenininha, mas ela é muito inteligente. Então, o que é que acontece? Todos os dados que imputamos nela, todas as operações que vamos realizando nela, ela vai armazenando. Então, se antes de iniciar uma operação nova, a gente não limpar esse registro, os dados que foram imputados da questão anterior podem influenciar no teu cálculo, certo? Então, antes de iniciar
todo cálculo financeiro, é importante realizar essa limpeza da memória financeira da calculadora. Ok? E aí, observem que vocês fizeram a limpeza da memória, mas não apagou o visor. Por quê? Porque aqui eu preciso zerar o meu visor, zerar a minha memória de registro, que é aqui no CLX, tá? Que a memória de registro seria a numeração, o cálculo de soma, de subtração e etc. Ok? E aí nós vamos incluir, né, as informações da nossa questão aqui nas nossas teclas financeiras, certo? NI, PV, tá? TMT, FV. Deixa eu só pegar aqui meu apontador. Observe, esse N aqui, ele vai ser representado pelo tempo, da mesma forma que aplicamos na fórmula. O I vai ser representado pelo taxa. O PV vai ser representado pelo capital, capital inicial, PV. PMT vai ser representado por parcela. Isso a gente só vai conhecer mais na frente, quando a gente falar sobre série de pagamentos. FV é representado pelo montante, tá ok? E CHS representa o fluxo de caixa, certo? Mas vamos lá. Entendido rapidamente o que significa essas teclas, gente, só peço desculpa, porque eu estou falando bem rápido, porque já estourou o nosso tempo, tá? Mas eu acho importante mostrar isso aqui para vocês. Então, vamos lá. Como é que eu farei o cálculo de juros simples na HP12C? Primeiramente, eu vou incluir o meu capital inicial. Qual é o meu capital inicial? 10 mil. 10 mil, CHS, onde eu troco o meu sinal e clico no PV. Por que, professor, eu estou trocando o meu sinal aqui, apertando essa tecla CHS? Acaba sendo, eu preciso informar para minha calculadora que isso aí trata-se do meu capital que vai ser aplicado, que é a minha saída para poder gerar o meu valor futuro. Essa tecla CHS representa saída de fluxo de caixa. E aí, quando a gente indica essa troca do sinal apertando o CHS, a gente está informando para a calculadora que aquele ali é a nossa saída. É a nossa saída no fluxo que vai gerar o meu rendimento. Certo? Então, para todas as operações que vamos realizar na HP12C, sempre nós precisamos informar para ela qual é essa saída de fluxo de caixa. E isso vai ser representado através dessa troca de sinal aqui do CHS. Essa tecla CHS vai servir tanto para indicar essa saída do fluxo de caixa, como também para fazer essa troquinha aqui de sinal. Tá bom? E aí, incluir o meu PV, vamos para o próximo, que é incluir a taxa ao ano. Lembra que eu falei que a gente precisa fazer uma adaptaçãozinha para poder calcular o juros simples? Pronto, é isso. Para cálculo do juros simples, a nossa taxa, independente da forma de apresentação aqui, ela precisa ser incluída ao ano. E como é que eu faço isso? Eu posso simplesmente fazer 12,5 vezes 12, já sei que é 30, e colocar direto, ou eu posso também realizar esse cálculo aqui. Como é que eu faço? 2,5 é a minha taxa, né? Eita. 2,5 é a minha taxa, Enter, porque primeiro eu vou multiplicar para chegar na taxa certa, né? Que é a taxa de juros ao ano, vezes 12. Então, 12 vezes. Então, 30 vai ser o quê? Vai ser a minha taxa. Qual o próximo passo? Vai ser incluir o meu tempo. Como é que eu incluo o meu tempo? O meu tempo, ele está em 6 meses, ele está em meses. Mas para eu calcular juros simples na HP12C, eu preciso transformar ele para dias. Então, se eu tenho 6 meses, eu vou multiplicar 6, enter, por 30 vezes e vou chegar a 180 dias. Então, 180 dias vai ser o meu N. Descoberto isso, eu vou agora querer saber qual o valor do meu juros simples. E como é que eu faço para chegar lá? Eu clico F e clico aqui, ó, em cima do I, int, que é o intervalo de juros. Então, eu tenho que o meu valor de juros simples vai ser R$ 1.500. E como é que eu vou saber qual é o montante? Como é que eu consigo saber qual é o montante? O que é que eu faço? Recupero o meu valor principal. Lembra que eu falei que a calculadora é inteligente e guarda as informações? Pronto. As informações que eu inputei aqui estão guardadas. E como é que eu faço para recuperar?
eu utilizo essa tecla aqui, ó, do lado do Enter, que é a RCL, embaixo do Enter. Então, eu clico em RCL, até aparece aqui na tela, clico em PV, recupero a informação que eu tinha colocado aqui nessa tecla de R$ 10.000, e o que é que eu quero fazer agora? Eu tinha na minha tela anterior meus juros de 1.500, recuperei os meus 10.000 do meu capital e quero chegar no meu montante. Meu montante nenhum, né, um mais o outro, então o que é que eu vou fazer? Somar as duas informações. E para isso, o que é que eu faço? Só tiro esse sinal negativo daqui e somo. E chego no meu montante de R$ 11.500. Vejam como é um pouco mais maçante de conseguir, um pouco mais longo esse caminho de chegar no cálculo de juros simples por aqui, pela HP. Então, quando é juros simples, normalmente eu recomendo fazer de fato através da fórmula. Mas eu gosto de trazer essa informação para vocês conhecerem como é que consegue fazer. E até essa informação aqui de baixo, esse oitavo e nono passo, é um passo complementar, tá? Por que complementar? Só para mostrar para vocês aquilo que eu falei sobre juros exatos e juros ordinários. R$ 1.500, eu cliquei aqui, ó, FINT, recuperei o valor dos meus juros que a gente tinha calculado. Isso aqui é meus juros ordinários. Se eu quisesse saber meus juros exatos, de acordo com o que, de fato, o ano civil, como é que eu faria? A calculadora também fornece essa informação. Se eu clicar aqui, ó, em cima do G, R, delta para baixo, setinha para baixo, e depois clicar na tecla do lado, X maior ou menor que Y, 1.479,45 seria os nossos juros exatos. Isso aqui é só a carga de informação, tá, gente? Como eu já estou estourada no tempo, eu vou deixar esse exemplo de juros simples para vocês fazerem, para vocês testarem, e vou vir aqui para exemplo de juros compostos para vocês verem como é mais simples. Maria emprestou a quantia de R$ 10.000 durante 6 meses a uma taxa de juros compostos de 2,5% ao mês a José. Quanto Maria receberá de juros? Né? Aplicação da fórmula de juros compostos. Como é que eu calcularia esse mesmo exemplo? Limpei a minha memória financeira, zerei aqui o meu visor. Primeira informação, Maria emprestou R$ 10.000. Então, R$ 10.000. Indiquei aqui o CHS para falar que se é a minha saída de fluxo de caixa, indiquei que ele é meu capital, PV. Segunda informação, qual é a minha taxa de juros? 2,5% ao mês, que eu já vi que já está na mesma unidade do meu tempo, tá? Então, 2,5 e, eu digo a calculadora, 2,5% é a minha taxa. E qual o meu tempo? Qual o tempo que vai ficar aplicado? 6 meses. 6N. O que é que eu quero saber? O montante. FV. 11.596,93. Vejam como foi direto. Tá, professora, mas ele não quer saber o montante, ele quer saber os juros. Como é que eu faço? Só faço subtrair. Recupero a informação do meu capital inicial, um RCL-PV, tiro o sinal negativo e subtraio. Então, eu chego nos meus juros de 1.596,93. Certo? E só um detalhe. Já falo, viu, Tarciana? Só um detalhe. Como é que eu faço? Vocês observaram que aqui eu incluí essa taxa direto de 2,5, 2,5i, não precisei colocar no formato decimal da mesma forma que coloquei aqui na fórmula. Por quê? Porque a calculadora, mais uma vez, é uma calculadora inteligente. Ela já sabe que nós estamos incluindo as informações nela em formato percentual. Então, esse dividir por 100, ela faz de forma automática. Então, quando incluímos as informações nela, não precisamos dividir por 100, porque ela já sabe que ela precisa fazer isso. Certo? Outro exemplo bem rapidinho aqui, menos de 1 minuto. Maria adquiriu um empréstimo no valor de 50.000 para pagar em 2 anos a uma taxa de juros de 12% ao ano. 2 anos, 12% ao ano, mesma unidade de medida. Quanto ela vai pagar no final do prazo? Qual vai ser o montante? Limpei minha memória financeira, zerei aqui o meu visor. Primeira informação, 50.000 meu capital, 50.000. Indiquei que é uma saída de fluxo de caixa através do CHS.
PV. Qual a segunda informação? Taxa de juros, 12% ao ano. 12 e qual o meu tempo? 2 anos. 2N. Quero saber o montante. FV, R$ 62.720. Certo? Ah, professora, achei muito confuso, não consigo usar HP12C. Não tem problema, gente. Vocês podem usar a fórmula. Vocês conseguem utilizar a fórmula. Isso aqui é só um plus, certo? Isso aqui é só um extra, tá bom? E aí, para poder vocês utilizarem, esse outro exemplo aqui também eu vou deixar para vocês fazerem, certo? Eu já passei bastante pro meu tempo. Eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá bom? Que esse material vai estar disponibilizado lá na plataforma já já. Essa calculadora aqui que eu estou usando, web, tá? Eu consigo acessá-la através do Google. Eu coloco lá Google, emulador ou só botar HP12C. Ela disponibiliza software gratuito, isso aqui é gratuito que eu estou utilizando, mas também você consegue baixar através de aplicativo no seu celular, tá certo? Existe eu vou até colocar aqui no chat, Touch RPN. Cadê aqui o nome? Que eu tenho eu uso ele no meu celular. HP. Deixa eu botar aqui o nome certinho para vocês. Touch. Certo? Pode ser esse link aqui também, que é esse que eu estou usando. Certo? É facinho. Vocês conseguem achar aqui vários emuladores de HP12C, tá? Gratuitamente na internet. Certo? Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento da tela. Ok, gente? Acabei falando um pouquinho mais, estendendo um pouquinho mais do que eu gostaria, mas de fato eu quis trazer para vocês esse assunto bem lentinho e bem mastigadinho, para que vocês entendam o conceito e consigam aplicar bem, tá? A parte prática. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês através do e-mail, através da tutoria, tá? E também nas nossas próximas 4 webs, tá ok? Aguardo vocês. Na próxima web, desejo ótimos estudos e podem contar comigo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.